Sejam bem-vindos. Eu vou fazer um texto aqui sobre tributação de robôs como proteção dos empregos. Em que pese o nome do artigo ser esse, do Daniel Serra Lima, a gente vai ver que a maior parte da defesa dele vai ser com uma tributação que não seja específica para robôs, né? Então, esse texto parece dar uma ideia que vai ser instituído um imposto específico sobre robôs, uma tributação diferenciada, mas não, já antecipo que não é nada disso. Então, para que não achem que eu tô maluco aqui e vou fazer uma conclusão totalmente equivocada, contraditória com o nome do artigo, só estou esclarecendo isso e antecipando esse ponto. Então, esse texto ele vai falar aqui, introduzindo sobre a questão da automação nos moldes que ela vem acontecendo, né? E por que esse tipo de automação é diferente da automação lá do século XIX, da Revolução Industrial, e que, de certa forma, vai tornar os seres humanos economicamente relevantes, por dois motivos, né? Porque o ser humano tem duas capacidades, ou tinha, não sei se vai ter ainda, que são as capacidades físicas e as capacidades cognitivas. A treta da primeira e segunda revolução industrial foi que as máquinas conseguiram substituir a força física. O problema agora é que as máquinas, os robôs, eles conseguem substituir o ser humano no aspecto de cognição. E isso torna muito perigoso no sentido de tornar o ser humano algo irrelevante economicamente e o robô com muito mais capacidade, muito mais qualificação. Então, esse texto é bastante dividido. Na primeira parte, ele vai mostrar as questões da tributação, da automação, como é que ela vem sendo, esses efeitos disruptivos no mercado de trabalho, né? E aqui ele vai tomar como verdadeira a premissa de que vai haver uma substituição em larga escala. Então, é um texto pessimista, né? Que acredita que os robôs vão dominar o mundo, né? E vão deixar com uma economia devastada em relação ao desemprego, né? E numa metade do texto ele vai abordar quais são as principais propostas sobre a tributação sobre robôs e vai discordar da maioria delas, né? E numa última parte do texto vai falar por que essas propostas não são adequadas em termos de Brasil, mas como elas são incompatíveis com o atual sistema constitucional tributário, né? Essa terceira aqui, por mais que haja uma questão jurídica, né, e realmente é relevantíssima, né, mas acredito que, assim, dependendo como for, pode haver modificações, né, na Constituição, determinados dispositivos que não são considerados cláusulas pétreas e que permitam eventualmente alguma tributação. Então essa terceira parte eu julgo que não é tão interessante assim, porque ela trata como se a posição do STF seja algo imutável, pelo contrário, está em constante modificação, e também, né, a posição no nosso atual ordenamento jurídico como algo que não vai mudar. Mas, assim, considero que a segunda parte do texto, que fala sobre as possibilidades da tributação sobre robôs, e aí vai algumas questões relacionadas à tributação, a propriedade, como se fosse um IPVA, né, sobre o físico. Aqui vem uma outra possibilidade, que é a tributação sobre a renda ou salário fictício, que é pegar um robô e comparar com o empregado, né? E a gente tributa esse salário, né, as contribuições patronais também para previdenciárias, como forma de fictícia, né? Uma terceira possibilidade seria a tributação do autosserviço, porque a gente por um lado a gente vai ver uma tributação sobre essa relação de emprego, né? E também existe a questão de que não é uma relação de emprego, mas que é uma relação de prestação de serviço. E aí pode se tributar esses robôs com relação a esse autosserviço, né? Também existe a possibilidade, que não é mexer na tributação do robô, mas simplesmente majorar a tributação sobre a renda das empresas, sobretudo porque essas empresas
presume-se que com a automação elas vão ser mais eficientes e vão oferir um lucro maior, né? Falando sobre a primeira parte do texto, que fala sobre essa parte genérica, né, meio cinematográfica, que vai partir de uma sociedade pós-moderna, com essa disruptura de ideais iluministas que valorizavam o indivíduo, né, não um robô, né. Isso atualmente é trazido para um contexto de profunda insegurança, né? Porque existem milhares de fatores que fazem você não mais imaginar tanto a insegurança e desconfiança em relação um ao outro, né? Quanto essa questão individualista, né? Farei a pouco ao meu pirão primeiro, né? E também a questão de segurança, que você nunca vai saber como é o dia de amanhã, justamente porque a gente tem a profunda concepção de que o nosso mundo é constantemente modificado, né? E fala sobre algumas modificações, por exemplo, relação a banco, relação à fila de supermercado, relação a locadoras, enfim. Hoje é impensável que a gente mexa com dinheiro, né? Tudo moeda de forma digital, né? Também questão de supermercado, existem tanto as compras online, mas também como guichês eletrônicos, né, de autosserviço, e locadoras nem se fala com serviço de streaming, né? Então tudo isso tende para uma questão de deixar o ser humano como algo prescindível, né? E vai ressaltar que isso já ocorre há séculos, essa questão da substituição da substituição do homem pela máquina. Só que isso era possível porque sempre existia um espaço, né, para onde o homem ir. Saiu por exemplo, do campo, foi para a indústria, saiu da indústria, foi para a parte de serviços, né? E aí, saiu dos serviços, vai para onde? Para onde vai o ser humano? Não tem mais espaço. É aqui justamente que ele coloca que essa revolução, que é muito impactada pela inteligência artificial, ela é algo profundamente inovador e que acabou o espaço. Não tem mais para onde fugir. Por isso, acredita no desemprego futuro que está por vir, né? E também ressalta aqui questões como a capacidade do robô comparado ao próprio homem, né? Indica aqui que uma pesquisa, né, com utilização de softwares para detecção de câncer de pulmão, né, ele, comparado com o ser humano, o software reconheceu 90% dos casos que realmente teve algum acerto no diagnóstico de câncer, e o ser humano apenas 50%, né? A questão dos advogados. Com a inteligência artificial é possível a automação de pareceres, né, com base em dados que ele dá o exemplo que estão no SPED, né, no sistema de escrituração eletrônico, né? Isso transforma com apenas poucos cliques em um relatório completo e cada vez mais preciso. Enfim, isso não quer dizer que alguns médicos ou os advogados ou outras profissões vão desaparecer por completo, mas cada vez mais eles vão ficando num número muito menor. E aqui ele coloca também em relação com a questão da especialização. A especialização do trabalho permite que você execute cada vez menos funções, mas cada vez de uma forma muito mais profunda. Enfim, você não vira aquele faz tudo, né? E isso é um grande incentivo para o desenvolvimento de robôs, porque é muito mais fácil você desenvolver, caso você não, um cientista hipotético, desenvolver um robô para atuar em apenas uma única função de uma forma com muito mais precisão do que fazer um robô faz tudo, né? Você cria um robô que varre o chão, né? Aquele aparelhozinho,
né, que estava na moda ultimamente, que estava a R$ 3.000, e ele varria, né, a casa, né? Vai batendo em tudo que é canto e vai varrendo lá a casa, vai limpando. Enfim, ele tem uma função específica, mas ele vai aprendendo com aquela função, vai aprendendo onde estão os espaços da casa, enfim. Isso que é importante na hora de substituição do ser humano, que é essa habilidade, essa capacidade de aprendizagem, o que não era vislumbrado e sequer idealizado nas primeiras revoluções industriais, né? Aqui coloca uma pesquisa feita por dois pesquisadores americanos que estimaram que até 2030, 47% dos empregos dos Estados Unidos iam ser substituídos por máquina. E aqui bota uma ressalva, né? Ele fala que vão ser substituídos, né? Vão ser, no caso, esses empregos vão ser extintos, né? Porque vai estar uma máquina no lugar, e até onde a gente sabe, a máquina não é um trabalhador, né? Sem ser de forma fictícia. Mas ele fala que outros empregos podem ser criados. Ele só fala, o Daniel Serra, ele só vai falar do lado obscuro, né? Não vai querer mencionar que existam alguns benefícios, por exemplo, a questão da automação, né? Como alguma maneira de reduzir os custos dos produtos, né? Ele não chega a falar isso, né? Até porque isso não é tão palpável assim, não tem dados empíricos para comprovar. Mas uma automação pode ter lados benéficos também, né? Continuando, mencionei a questão de não ter para mais onde ir, né? Justamente porque de uma economia basicamente agrária, a gente partiu para uma industrial, né? Houve esse êxodo para a indústria. E depois da indústria foi para o serviço, porque a indústria começou a ficar saturada. E agora do serviço, justamente porque os robôs prestaram esse serviço não tem mais para onde ir, ele vai citar essa questão de por que essa revolução é diferente, ou seja, de por que agora vai, né? Agora vai todo mundo se ferrar. E em sequência ele vai ressaltar a questão das consequências dessa automação, e que é de um paradoxo fiscal que eu chamaria não de um paradoxo, né? Que eu chamaria mais de duas consequências, porque não vejo como uma contradição, né? Mas apenas duas consequências negativas, né? Porque ao mesmo tempo que essa automação vai aumentar a taxa de desemprego, ou seja, vai reduzir o bem-estar, vai reduzir o consumo, vai ter uma maior dependência de ações governamentais que vão de certa forma, compensar essa perda de renda, né? Esse desemprego, ele, ao mesmo tempo que vai ser ruim porque ele vai exigir maiores ações estatais, ele, ao mesmo tempo, ele vai reduzir as receitas de um governo, porque além de haver redução dos impostos, né, sobretudo por a questão do imposto de renda da pessoa física, por exemplo, né, que já que você não vai trabalhar, tu não vai ter que pagar imposto de renda, né, pelo menos isso, né, mas isso vai diminuir a arrecadação do governo. Além disso, as empresas não vão ter que pagar mais as contribuições previdenciárias. E olha que beleza, a dupla diminuição da arrecadação de receita. Então veja, de um lado a gente tem as despesas aumentando e do outro a gente tem as receitas diminuindo. Ou seja, fudeu, né? Basicamente isso que ele quer dizer. E como alguns autores, vai citar que alguns autores vão propor, né, justamente a utilização da tributação de robôs como algo, além de arrecadatório, mas também com uma função extra fiscal de estimular a contratação de mão de obra física, humana, e também de desestimular essa automação, né? E ele vai dizer que isso é perverso, porque o objetivo aqui não é desestimular a automação, né? Uma das hipóteses que ele vai colocar é justamente o imposto sobre propriedade, né? Ele vai argumentar que é uma tributação, uma proposta que vai ter uma simplicidade na cobrança, mas ao mesmo tempo vai ter um efeito desestimulante na aquisição desses robôs, desses bens de capital, né?
uma vez que todo ano vai ter que recolher um imposto sobre essa propriedade do robô, né? Uma segunda questão vai ser justamente esses impostos de renda fictício, né, que vão imputar um salário a um robô que vai substituir o trabalho humano, né, que seria onerado pelo imposto de renda e também pelas contribuições previdenciárias sobre as folhas. E também vai ter a questão da tributação do autosserviço, mas que justamente seria para não que nas questões que não pegam essa relação de emprego, nas questões que pegam a prestação de serviços por alguma outra empresa, aquele mercado B2B mesmo, business to business. Aí ele vai dizer que todas as propostas vão apresentar diversos vícios e vai dizer que também é indesejável estabelecer uma tributação diferenciada para os robôs devido às consequências econômicas que isso vai gerar. E aqui ele vai dizer sobre a questão do ring fencing, que é alguma coisa como se fosse querer isolar, tratar de forma específica a tributação sobre a economia digital, sobre os robôs, né? Basicamente, essa questão do ring fencing você tentar visualizar os robôs como algo que devem ser tratados separados da economia digital, da nossa economia. Mas aí ele vai colocar a seguinte pergunta: será que tem como a gente tratar esses robôs, essa economia como ring fence, isso é como um isolamento? Ou se a gente se isso será infrutífero, já que a própria economia digital faz parte da economia, não tem como separar, né? Ele vai com certeza ir para o lado da defesa que é impossível separar a tributação sobre robôs e criar algo específico, deixar um tratamento dos robôs como algo que não pertence à economia normal, porque isso faz parte da economia digital, faz parte da nossa realidade, né? E vai ter uma segunda proposta que ou né, criar normas específicas para a economia digital, ou a saída seria ajustar a legislação existente para os novos modelos de negócio, né? Aceitando os pontos de vista de cada perspectiva, sejam eles positivos ou negativos. E essa realmente é a proposta que ele vai colocar, que ele vai querer defender, né? E aqui eu destaco que, basicamente, são uma ou duas, três propostas que ele vai defender, né? Bom, ele vai defender aqui também, falando ele vai defender, mas é o sono chegando, estou com paciência para pensar em outras palavras. A questão do desestímulo à propriedade, né, tanto pela questão da tributação dos robôs, se eles fossem uma propriedade, mas enfim, eu vou chegar lá. Uma das questões que ele vai ter que colocar, que a gente vai ter que enfrentar, é a definição do conceito de robôs, né? Justamente para poder tributar. Aqui ele vai distinguir que o Parlamento Europeu elaborou uma definição de robôs, né? Basicamente colocou como algo, né? Alguma coisa que tenha aprendizado próprio, enfim, tem alguns sensores de troca de dados. A gente vai imaginar aquele robô mesmo, né? Que parece um ser humano, né? Mas esse conceito, ele de certa forma não, ele totalmente negligencia o conceito de softwares que não são robôs, que atuam como robôs, têm a mesma inteligência, mas eles não têm um suporte físico, eles não estão naquele campo do tangível, né? Eles são apenas dados e que realizam tantas tarefas quanto esses robôs com suporte físico, se não mais, né? Senão, acredito que os softwares cada vez mais substituem a mão de obra humana, né? Do que o próprio robozinho físico lá, né? E eles são os grandes também papa empregos aí desse nosso mundo atual, serviços de contabilidade, serviços de advocacia, né? Agora serviços médicos, eu falei da questão do diagnóstico do câncer.
Enfim, a gente teria que, nesse conceito do Parlamento Europeu, teria que, de certa forma, considerar os softwares também como algo que poderia ser objeto de tributação, né? Além disso, uma questão de considerar, querer majorando a tributação sobre a renda, em vez de tentar pensar sobre impostos para robôs específicos, né, que também é ruim, a gente vai se defrontar com algumas questões, sobretudo em relação à fuga de capitais. Ele não vai colocar aqui a questão do lobby das empresas que exercem sobre o poder legislativo, que impedem a tributação sobre determinadas receitas, mas vou falar aqui a questão da fuga de capitais, né, que é algo inerente já, e com a economia digital se torna cada vez mais fácil, porque fica tudo na nuvem. Se você quiser migrar de um país para outro, é só você, por poucos cliques, você já consegue se mudar para algum país, né? E uma outra questão é que se você não se abre para automação, com certeza o teu amigo chinês vai se abrir para automação e vai desenvolver produtos cada vez mais baratos e vai entrar via importação no seu país e vai vender um produto muito mais barato que o seu e vai acabar com o teu mercado interno. Então perceba que se você se fechar a automação, você está fudido, porque outros países irão se abrir e irão exercer esse papel, né? Algumas questões sobre o imposto de propriedade. Ele seria, de certa forma, nocivo, porque ele desestimular a automação, né, e de desestimular a compra, né, desses robôs. Também tem a questão da propostas de retirada de dedução de despesas de depreciação, né? Porque que a depreciação no imposto de renda, né? Depreciação é basicamente uma despesa fictícia que você coloca anualmente, né, que é algo para você deduzir do imposto de renda. Você vai juntando, né, aquele dinheiro para comprar uma nova máquina, para você nunca ter um bem de capital, para você nunca ficar com um bem de capital inútil, né? Então você, por exemplo, você compra um carro aí de 10 mil reais, todo ano você vai depreciar durante 10 anos R$1.000. Essa depreciação não é uma despesa com caixa financeira, não tem fluxo de caixa saindo, mas você vai deduzir R$1.000 aí do seu imposto de renda anualmente, e vai economizar esse dinheiro para poder comprar outro carro daqui a 10 anos. Então, basicamente, essa é a ideia lúdica que está por trás da depreciação. Então, algumas ideias sobre a questão da depreciação no robôs é justamente para você tentar desestimular a automação, você colocá-las como despesas não dedutíveis, né? Isso também seria, mais uma vez, inútil. E também a questão da tributação de renda fictícia, e aqui tanto a renda fictícia, tanto do autosserviço, né? Porque o autosserviço também é uma hipótese fictícia de prestação de serviço, né? Como se eu estivesse utilizando o meu Excel aqui e o Excel estivesse trabalhando para mim, eu estivesse prestando um autosserviço ao utilizar o Excel e fazer um relatório pelo Excel, né? A mesma coisa, se eu pegar um robô e falar assim, esse aqui ele trabalha igual um trabalhador que ganharia 5 mil reais por mês. Então eu vou imputar uma renda mensal desse robô de 5 mil reais. Ele vai ter que recolher 20% de IRPF mensalmente, e também você, empregador fictício desse robô, vai ter que recolher uma contribuição patronal de 12% em cima desse salário desse robô. Então perceba, você utilizar isso de forma fictícia, isso não é permitido pela nossa Constituição, porque ainda que o conceito de renda seja, de certa forma, controverso, uma coisa é realidade. Ele trabalha com a questão do acréscimo da disponibilidade econômica, enfim. E um robô, né, ele não vai receber renda, não vai ter acréscimo de disponibilidade econômica ou jurídica dele próprio, até porque ele não vai ter CPF, ele não tem obrigações, direitos, enfim. Não tem como você fazer essa questão fictícia. Mesma coisa para relacionada a serviços, né? O serviço, questão do autosserviço.
eu não estou negociando aqui com o meu Excel aqui, que ele vai fazer um relatório, vai me gerar, esse relatório custaria R$ 100 fictícios, e isso eu deveria pagar imposto sobre serviço sobre essa produção desse relatório, né? Isso é impossível, isso é inviável, porque não é serviço isso. Não tem como você, para nosso ordenamento jurídico, realizar isso, né? Uma outra questão beleza, eu não posso mexer na tributação dos robôs, né? Mas e se eu quiser desonerar a tributação sobre o salário humano? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas, e aqui no Brasil, sobretudo, é uma grande possibilidade, porque aqui fala que a tributação incidente sobre a folha de salário do Brasil é basicamente 42%, né? E isso chega a ser muito superior do que outros países, 22,9%, que ele coloca. E tem espaço para diminuir a redução do salário humano? Tem espaço. Mas não posso deixar de considerar que, ao reduzir essa tributação do salário humano, você está diminuindo a receita. Está diminuindo a receita para o governo, o Estado, né? Para o Estado fiscal. Ele já que vai estar diminuindo a tributação do humano, ele vai estar reduzindo a própria arrecadação. Então talvez seja um tiro no pé, a depender de quanto se deixe de arrecadar. Uma outra questão que ele coloca é a instituição de contribuições sociais com alíquotas diferenciadas. Aí essa solução ele vai dar ok, vai dar joinha, né? Para empresas, tem permissivo no parágrafo 13 do 195, né? Ele vai colocar uma tributação diferenciada para a tributação para empresas que trabalhem com automação. E ele coloca isso como algo positivo, né? Enfim, é estranho que ele não vai falar que aqui isso contribuiria para o desestímulo da automação, como ele sempre vem falando. Mas ele fala que isso seria benéfico, né? Uma outra questão seria a substituição isso é uma outra questão, mas é defendida por outras questões além de robôs, né? A substituição da contribuição sobre a folha salarial por uma contribuição social que incida sobre a receita, sobre o faturamento, né? Isso seria muito mais benéfico, porque uma contribuição que você incida sobre a folha de salários, isso desestimula a contratação de gente. Porque você vai pensar, caraca, estou contratando gente. Cada vez que eu contrato mais uma cabeça para minha empresa, isso aumenta a contribuição patronal que eu vou ter que pagar. Aí já fica meio bolado. Agora, se fosse sobre a receita, né, seria você espera que aquele trabalhador aumente sua receita, mas é diferente, né? Isso não é incidência direta sobre a contratação de uma pessoa, né? Isso aí vai ser sobre o resultado da empresa. Se enquanto a empresa estiver tendo resultado, ótimo, beleza. A contribuição está sendo correspondente. Mas imagina uma empresa que você contrata alguém, né, e está tendo prejuízo. Tu vai ter que pagar a contribuição de qualquer jeito, né? Por outro lado, se essa empresa estiver tendo prejuízo, essa contribuição sobre a receita, ela não seria devida, né? Porque se a receita for zero, você bota mais 12% vezes zero, é zero, né? Então, basicamente é isso, né? Algumas questões de solução que ele vai apresentar: não realizar uma tributação específica para robôs, mas fazer uma equalização, né, com a tributação atual, né? Se tirar algumas distorções, né, que existem atualmente, né? Essa questão da contribuição sobre a receita, ele fala que não é possível mais, porque isso foi rechaçado pela Constituição. Ele fala que isso não tem mais como voltar, eu não sei até que ponto isso não tem mais como voltar, mas é um texto muito pessimista e acredito que não vai ser assim, então não se preocupem.